Queridos, abra a Bíblia de vocês no Salmo 27. Salmo de número 27, versículo de número 4. Salmo 27, 4. Só esse versículo. Todo mundo achou? Amém? Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Só aí, só este. Coloquei um título para a gente hoje: Entre Pedidos e a Presença Divina. Você pode repetir? Entre pedidos e a presença divina. Há algumas semanas, eu já em oração, pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus um texto, um caminho para o sermão, que na verdade nem seria hoje, seria há 15 dias atrás, que eu iria pregar bem no dia que nós fizemos o velório da irmã Rosa. A minha mente ela foi levada a um lugar. E o lugar que a minha mente foi transportada, meu coração, qual é o motivo que nos leva a orar? Por que você ora? Hoje é culto de oração. Foi esse pensamento que veio no meu coração, como se de fato o Espírito Santo me questionasse: Cássio, por que você ora? O que te faz orar? Mas quando eu pensei nisso, na minha cabeça eu não fiquei pensando naquelas situações em que aquele que ora, ele só ora, por exemplo, porque ele tem alguém da família dele vivendo uma dificuldade muito séria. Muito séria. Papai está doente, a mamãe está entre a vida e a morte, e aí por conta disso essa pessoa ela se derrama em oração, ela busca a Deus, ela clama, ela jejua. Não foi isso que eu pensei, pelo menos eu senti que não foi isso que o Espírito Santo me questionava, ou a minha consciência, não foi isso. Na verdade, eu fui interpelado no meu coração, pensando justamente em situações onde tudo vai muito bem. Tudo está bem, pastora Rita. Por exemplo, a saúde está em perfeito estado. Você olha para os seus filhos, você que tem filhos pequenos, a saúde deles também está muito legal. De repente você tem condição financeira de pagar uma escola para eles. São bons filhos. Você que tem filhos adultos, eles estão bem também empregados. Você olha para a tua mesa, não falta pão, não falta roupa, não falta sapato. A sensação que você tem, a impressão que dá, é que parece que Deus ele te cercou e te protegeu por todos os lados. Foi pensando justamente nesse momento, nesse lugar da oração, que essa pergunta ela surgiu dentro da minha memória, da minha mente, no meu coração. Dê o nome que você quiser. Por que você ora? E isso ficou meio que latejando no meu coração. E eu comecei a me lembrar, porque eu já falei para vocês várias vezes, chover no molhado, a gente falar de como a gente constrói sermão, a gente fica pensando, os sermãos tem que pensar, os sermãos tem que escrever, se apaga, escreve de novo, pastor Davi? Pensa, lembra, o Espírito Santo te lembra de coisas. E aí eu me lembrei, quando eu comecei a escrever esse sermão, há mais de 20 dias atrás, eu me lembrei de alguns domingos, quando o pastor Davi estava aqui, um domingo à noite que eu estava aqui, quando eu preguei, que ele estava com a equipe,
e nos abençoando no momento do louvor, que na ministração do pastor Davi, algo me chamou a atenção. E eu não vou me lembrar exatamente das palavras que o pastor falou. Mas aquilo, sabe, projeta em você assim, você fala, puxa, aquilo te mexe com você. E a fala do pastor Davi, ela caminhou no sentido das vezes que nós temos como motivo e razão para buscar a Deus. Era mais ou menos isso que ele estava falando, os motivos e as razões mais equivocadas possíveis. Você busca a Deus, você ora a Deus, mas os motivos que levam você a orar são equivocados. Aí você fala, que esquisito, né? Que estranho. Mas você vai me entender até o final. Só que ele me fez lembrar de uma outra coisa que eu havia escutado. E aí eu quero juntar esse quebra-cabeça com vocês até o final desse meu sermão. Eu me lembrei do que eu ouvi a respeito dos místicos cristãos, de como eles entendiam a integridade diante de Deus. O místico aqui não tem a ver com uma coisa misteriosa, com aquela coisa esotérica. Não, místico é aquele cara que se aprofundava em Deus mesmo. Pessoas que têm aí biografias maravilhosas de homens e mulheres de Deus, por exemplo, como Agostinho de Hipona, chamavam ele de místico cristão. Então, como que esses caras, eles entendiam a integridade diante de Deus? E eles a entendiam como inteireza do ser. Não era metade, não era 90%, era uma inteireza do ser. Eles falavam de uma vida não dividida, onde o coração, a mente, o pensamento, a vontade, tudo apontava para um lado só, para o lado de Deus. Apontava só para uma direção. O coração, a mente, a vontade, afeições, pensamentos, tudo apontava em uma única direção. Na direção de quem? De Deus. Esses caras, eles não buscavam por um carro novo. A busca deles não era assim, Senhor, me dá um carro novo. Eu me lembro que, até nesse dia, não sei se o pastor Davi vai lembrar, eu não sei se ele vai lembrar do que eu disse para ele naquele cantinho, eu falei, aí na nossa intimidade eu falei, Davi, às vezes eu chamo ele de David. Uma vez o Pedro falou, por que você chama meu pai de David? Eu falei, não sei, já que ficou na cultura. E eu falei para você, né, pastor Davi, eu falei, eu não me lembro de ter pedido casa para Deus, carro para Deus. Não é que eu quero ser melhor e não é que não possa pedir, mas eu não peço. Eu não peço. Para mim. Para os filhos eu já pedi. Para mim eu não peço. Mas esses caras, eles não pediam carro novo, casa nova, emprego novo. Não, o que eles pediam, o que era importante para eles, eles pediam apenas uma coisa, com toda a verdade, com toda a sinceridade, eles queriam encontrar-se com Deus. O desejo deles era, eu preciso encontrar com o Senhor, eu preciso de Deus na vida, eu preciso me encontrar com Deus na vida. E esses místicos cristãos, para eles, a conexão com Deus só ia por esse caminho, não tinha outra conexão, não tinha outro caminho, não tinha outra forma. Eles, quando oravam, eles não se tornavam similares àquelas pessoas que oram, e que pessoas que pedem para Deus uma lista enorme de pedidos intermináveis, pedem, que fazem deles pessoas insaciáveis. Você conhece gente assim, que pede, só vive pedindo o tempo inteiro. Ele não dá nada, ele não oferece nada, porque para ele, e aí eu vou me lembrar um pouquinho da minha pregação de 15 dias atrás, que eu até brinquei, falando como a Bíblia Sagrada para alguns parece meio que um amuleto, e se comparado ao amuleto da Bíblia para essa pessoa, para essas pessoas, com a fábula, é como se a Bíblia fosse uma garrafa, uma garrafa do gênio, a lâmpada do gênio, que você esfrega, e quando você esfrega, o gênio ele sai da garrafa, e o gênio fala assim, olha, eu quero que você faça o quê? 3 pedidos, só 3 pedidos. Só que para nós não, para nós é uma lista de pedidos insaciável. E diante disso, a minha lição é por que eu e você oramos? Quais as razões que nos levam a orar? Por que a gente ora? É bem provável, e no sábado passado, eu acho que foi sábado passado que o pastor Ivaldo falou do papai dele,
E como eu disse para vocês, esse sermão eu escrevi lá antes da irmã Rosa falecer. E quando eu escrevi o sermão, eu pensava, é bem provável que eu e você, nós tenhamos alguns homens e mulheres que são exemplos para nós de oração. Alguém que você para pensar e fala, aquele cara é exemplo para mim de oração. Pessoas que inspiram a você, e pessoas que você pode e tem desejo de espelhar-se. Eu gostaria de me espelhar. E no sábado passado, ou nesse ou no outro, agora eu não me lembro, mas o pastor Ivaldo falou com muita alegria do papai dele, do pastor bispo, como um homem de oração, como um exemplo de um homem que ora. E para quem é mais íntimo do pastor bispo, e eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de ser algum dos íntimos dele, até onde pude chegar, até onde é devido chegar. O pastor bispo, ele tem os joelhos, né, bem, todo calejado. É calejado mesmo, é duro. Aquilo ali, você acha que se bater uma faca, a faca entorta. Porque ele ora muito. O pastor bispo, quando ele assistia aos nossos cultos aqui na pandemia, ele assistia os cultos de joelho, o culto inteiro, ele se ajoelhava e ficava ali adorando a Deus de joelho. Ou seja, você tem exemplos, talvez você está lembrando de alguém, a irmã Joaquinzinha. Existe irmã Joaquinzinha? Eu acho que não, né? Existe o Joaquinzinho, né? Mas qualquer nome você está lembrando. Esse menino aqui, ó, eu não gosto de ficar falando, ele também não gosta. Antônio, quando o pastor ficou doente internado, ele terminou uma campanha de oração, sozinho no monte, ele ia sozinho no monte para cumprir o voto que eles fizeram, o pastor bispo internado no Hospital Santa Helena. Talvez você vai lembrar de alguém. Muito embora, eu já disse para vocês várias vezes que a gente não gosta muito de modelos fora de Jesus. São bons, desde que você não tome o lugar deles e jogue lá para cima. Não, eles são exemplos e devem ser seguidos. Mas quando a gente fala de oração, o nosso exemplo maior é Jesus. Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus, ele era, ou tinha uma vida marcada por orações. Orações nos montes, nas madrugadas. E muito embora a Bíblia Sagrada não nos revele o teor, o conteúdo das orações, de todas as orações de Jesus, porque algumas a Bíblia revelou, nos mostrou que ele falava com o Pai. Mas eu não sei, eu tenho no meu coração um pensamento, irmãos, que eu acredito que Deus, Jesus no caso, nas orações dele, sempre ele tinha esse desejo de buscar e encontrar o Pai em comunhão. Ele gostaria de encontrar o Pai. E a grande pergunta, para a gente responder para nós mesmos, e por que para nós a oração carrega uma conexão quase que fascinante, encantadora? Eu não sei nem usar o adjetivo, mas é uma coisa que nos coloca no canto da parede. Quando a gente pensa em oração, a gente pensa e faz uma conexão em pedir coisas para Deus. Por que a gente só pensa assim? Oração, falou de oração, a gente já imagina alguém pedindo coisas para Deus. Por que a gente pensa? A gente ora quando a gente tem uma necessidade. A gente ora quando a gente tem 2, 3, 4. A gente ora quando a gente não tem necessidade. A gente ora porque a gente quer. A gente ora porque a gente deseja. A gente ora quando algumas coisas não estão bem. A gente ora quando nada está bem. E eu, de fato, eu não sei responder. Eu não tenho como responder isso por você. E você não tem como responder isso para mim. Não tem como. Por que a gente faz isso? Agora, a única coisa que eu posso dizer para você é que quando a gente se ajoelha, ou quando a gente fala com Deus no carro, dirigindo, ou quando a gente entra na presença do Pai, Ele conhece as motivações e as razões por que nós oramos. Portanto, eu penso que eu e você, nós deveríamos parar para pensar e descobrir e olhar para o nosso coração, o que habita o nosso coração quando a gente ora. Quais são os interesses que nos levam a orar? Quais são as intenções que nos levam a orar? Por que a gente ora? Porque, infelizmente, a nossa tendência, melhor dizendo, é que as nossas orações, elas sejam orações carregadas de um desejo, que os nossos egos e as nossas vontades sejam cumpridas. Essa é a nossa tendência. E aí eu pergunto para você, né? Não é pergunta, na verdade não é uma pergunta, é uma observação aqui. Não é incrível como que uma coisa, algo tão correto, algo tão abençoador pode nos afastar de Deus?
É incrível. Mas como é isso, Cássio? O que o Tiago falou, o meu irmão de Jesus? Você pede e não recebe. Porque você pede mal. Porque você pede para gastar com deleites. Ou seja, por que uma coisa tão abençoadora, tão ensinável por Jesus, por que isso que é algo tão correto me afasta de Deus? Por quê? Mas eu gosto de pensar em oração como um presente de Deus. Gente, a oração é um presente de Deus. Eu não sei como que tem gente que não ora. E eu não estou nem falando de orar 10 horas, 5 horas, 6 horas, porque tem gente que ora 5 horas por dia. Eu já contei essa história várias vezes, quando o pastor Fred Moisés, pai do pastor Carlos, ele me chamava de Caio. Caio, eu queria que você fosse orar comigo. Pastor, eu vou, qualquer dia eu apareço lá para orar. E um dia eu fui. Cheguei na igreja, o Carlos falou para mim, Cássio, quando você chegar na igreja, o portão vai estar aberto, ele vai estar lá no fundo, no púlpito. Ele tem um colchão velho, e era velho o colchão, irmão. Pensa num negócio feio. E ele estava ajoelhado naquele colchão feio. Claude, eu entrei, eu fiquei com ele, eu acho que foi quase 2 horas. E o homem não abria nem o olho. Ele não abriu o olho e foi embora. Eu não falei para ninguém, não conversei com ninguém. E um belo do dia, nós na casa dele, ele falou assim para mim, Caio, você não foi orar comigo ainda. Eu falei, pastor, eu fui. Quando que você foi? Ah, sei lá, eu fui. Mas ele orava 5 horas. E o Carlos me falou, Cássio, ele ora 5, 6 horas. Eu não sei como que é o motivo que a gente ora, né? Mas eu vejo a oração como um presente de Deus. Um presente de Deus aos homens. Um presente de Deus a você. Todos podem orar. Todos que desejam podem orar. Não existe da parte de Deus a concessão apenas para alguns e para outros não. Não, de forma alguma. Eu costumo dizer que a oração é a dádiva mais democrática de Deus para todos os homens. Todos podem orar. Deus, ele dá abertura para todo mundo. Agora, lembram da oração do fariseu que subiu no templo para orar? Lembram disso? O que aconteceu com ele? Ele não desceu justificado. Ele foi orar, ele passou o tempo orando, falando com Deus, que supostamente era com Deus, mas na verdade era com o coração dele, com o ego dele, com a vontade dele. Ele orou e ficou lá orando, e quando ele desce do templo, Jesus fala, esse cara não desceu justificado, porque ele não orou do modo que deveria orar. Na oração dele, olha como eu disse para vocês, uma coisa que é boa, abençoadora, correta, nos afasta de Deus, porque na oração daquele homem, ele estava apontando o dedo para um próximo, julgando alguém. Na oração ele estava julgando alguém. Você nunca ouviu ninguém dizer para você, é só porque eu estou ficando já com idade, alguém dizer assim, eu oro, pastor, Deus vai fazer justiça. Já viu ou não viu, pastora Rita? Não, e quando alguém diz assim, Deus ele ama o pecador, mas não ama o pecado, ele fala nesse tom, eu quero que Deus, tipo os discípulos mesmo, os filhos do trovão, quer que a gente ora para que venha fogo e consuma, são os discípulos de Elias, gente que quer o mal das pessoas. Acontece, por que a gente ora? E aí ele não orou, porque infelizmente, não orou do jeito que deveria orar, porque nem todos que oram carregando no coração a certeza ou algo correto em orar. Não a certeza, carregam o que é correto na oração. Existem muitos, infelizmente, que eles têm o objeto, eles têm a oração como um meio, como um objeto de relacionamento com Deus, onde o único interessado na história são eles mesmos. Agora, presta atenção no que eu estou dizendo para você, que eu vou dizer agora. Eu não estou dizendo que não existe ou não existem pedidos legítimos para serem feitos para Deus. Tem muita coisa legítima para pedir para Deus. Eu não estou dizendo isso. Mas quando a minha oração, ela apenas percorre o caminho da satisfação dos meus próprios interesses, eu costumo pensar que eu estou errando o caminho. Eu errei o caminho. Algo deu errado. Porque eu e você precisamos aprender o caminho da oração quando nos faltar coisas, mas precisamos aprender o caminho da oração quando não nos faltar nada. Nós precisamos aprender a orar nessas duas extremidades. Como eu digo, os extremos são ruins, mas pensa agora como os extremos legal. Eu oro quando está faltando alguma coisa, mas eu oro quando eu tenho tudo, e eu oro e eu sou grato a Deus do mesmo jeito. E aí eu chego na minha conclusão,
que a pergunta do meu sermão hoje, a lição, é por que nós oramos? Eu falei de maneira diferente, quais são as razões que nos levam a orar, mas por que oramos? E essa pergunta, por que oramos, ela reflete muito mais do que as nossas palavras podem dizer e expressar. Responder essa pergunta com palavras, com toda certeza, você pode responder, mas a pergunta, ela consegue refletir muito mais do que eu posso me expressar apenas com palavras. Sabe por quê? Porque essa pergunta, por que oramos, quando respondida com verdade, com sinceridade, com consciência diante de Deus, diante da presença do Pai, essa pergunta, ela revela qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida. Qual é o lugar que Deus ocupa na minha vida, na tua vida? Por que eu oro? Qual o lugar que Ele ocupa? Como eu disse, por que a gente acha que orar deve ter simplesmente, ou tão somente, ou apenas o apelo de pedir coisas para Deus? Embora eu admiti para vocês aqui, eu admito que existam coisas que são legítimas diante de Deus e por Deus. E quando são legítimas diante de Deus, a gente pode orar. Mas a oração sempre foi da parte de Deus. Presta atenção nessa frase. Sempre foi da parte de Deus um convite dele, para que você aprendesse a atender esse convite, receber esse convite com toda alegria no coração, para estar diante dele. Esse é o convite de Deus para a oração. Olha, você precisa aprender a entender que a oração é assim, e eu penso que era justamente isso que movia Jesus a orar. O motivo principal por qual Jesus orava. Como eu disse, a Bíblia não nos revelou todas as orações de Jesus. Eu imagino que Jesus orou para o pai dele, para a mãe dele. Eu imagino, ele era homem. Imagino que Jesus orou para os irmãos. Eu imagino que Jesus orou. Mas eu tenho certeza, ou pelo menos penso ter, que quando Jesus orava, ele orava porque ele queria ter essa comunhão com o Pai. Ele queria encontrar o Pai. Como eu falei para vocês dos místicos cristãos lá no início do sermão, os místicos cristãos, eles não tinham a oração como um meio de pedir coisas para Deus. Mas para eles a oração era um caminho para encontrar Deus. E alguém já disse sabiamente que o grande desafio da nossa fé não é pedir menos. Não é deixar de pedir algumas coisas. Mas o grande desafio da nossa fé é aprender a desejar a presença de Deus em nossa vida. É o grande desafio da nossa fé. Orar quando falta alguma coisa, orar quando você tem um filho doente, orar quando você tem um papai doente, orar quando você perdeu o emprego, orar quando você não tem pão para colocar na mesa. Lembra que eu falei no domingo que eu preguei? É humano, é natural, é comum. Agora, orar quando tudo está bem, quando você tem tudo, e você lembra que você tem tudo, mas nada é seu, e tudo é dele para você, e quando você vai na presença de Deus, mesmo tendo tudo, é a oportunidade de Deus para você de provar de uma espiritualidade madura. Eu não oro só quando eu tenho dor de cabeça, não, eu oro sempre. Eu oro porque Deus é meu amigo, porque Deus é o meu Senhor. Eu oro porque eu preciso falar com Ele. Eu oro porque faz bem estar na presença dEle. Porque se você prestou atenção, quando eu li o texto aqui do nosso sermão, eu li: uma coisa pedi ao Senhor e procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor. Ou seja, eu oro para que eu possa contemplar a bondade do Senhor. A minha oração é que as nossas orações não sejam apenas e tão somente um lugar onde eu despejo diante de Deus pedidos e uma lista interminável de pedidos. Mas ao invés disso, a minha oração é que as nossas orações, elas possam ser, sim, um local sagrado, onde nós podemos encontrar a presença do próprio Deus. Essa é a minha oração. Eu peço para Deus sempre, do meu jeito, da minha forma, que eu possa me encontrar com Ele todos os dias. E que a gente possa aprender uma coisa: o maior benefício, a maior dádiva de Deus, que é um presente da oração para você, a maior dádiva da oração não é o que Deus pode te dar, mas é Ele deixar com que você tenha a oportunidade de ter uma relação com Ele. Que Deus te abençoe,
Que Deus nos abençoe e que daqui a pouco a gente ora e vamos nesse caminho. Em nome de Jesus.